Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha com Deus. Hoje dia 16 de fevereiro, quinta-feira. Estamos hoje com uma presença ilustre, uma pessoa altamente qualificada, né? Vulgo minha mãe, Dona Vânia. Então Vânia, se apresente, por favor. Olá, preciosas e preciosos, boa noite. Nós estamos aqui ao ar livre para falar daquilo que mais nos alimenta, a palavra de Deus. E nós precisamos disso para nos manter firmes na jornada. E nada mais gratificante do que estar do lado do Filho, né, falando sobre aquilo que Deus nos convocou para fazer. Então seja muito bem-vindo e aproveite este alimento. Vamos botar ela para fazer a vinheta. Gente, como minha mãe disse, a gente está ao ar livre, a gente está na área da piscina aqui do condomínio. Então possa ser que vocês escutem algum barulho, né, algum ruído, mesmo a gente estando de microfone. Mas a gente decidiu fazer aqui para fazer de uma forma diferente. A gente já estava com isso na cabeça. Verdade. E não está sendo ao vivo hoje, porque tem Wi-Fi aqui, mas aonde a gente está na área da piscina, ele fica oscilando. Então, para a gravação do ao vivo não ficar caindo e voltando, a gente vai fazer o vídeo normal. E aí ela compartilha no Insta dela e eu compartilho no meu. Acho que a gente vai fazer uma live junto, a gente vai fazer para trazer vocês aqui no ao vivo também. E ontem não teve resenha, né? Então hoje a gente vai falar do dia 15 e do dia 16. Eu vou falar do dia 15 e vou deixar o dia 16 para ela falar. Por quê? Porque é assim mesmo, tem que ser assim. Entendeu? Então vamos lá. O tema de ontem é uma pergunta. Quem o Senhor é para você? E o que intitula este tema é a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Que diz assim: E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou ler aqui na Bíblia em si, algumas palavras vão mudar por conta da tradução, mas eu vou ler o parágrafo inteiro, né, desse texto, porque para ficar algo fechado, concreto, porque é um diálogo de Jesus com os discípulos. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, do inferno, nunca prevalecerão contra ela. E aí Cristo continua o diálogo dizendo que dará as chaves do reino a Pedro, as chaves dos céus, e o que ele ligar na terra será ligado no céu, o que ele desligar na terra será desligado no céu. Bom, para a gente não se alongar muito, mas falar o que é importante, Jesus ele estava com seus discípulos chegando a uma determinada região, e como de costume eles estavam dialogando, conversando. Se tem algo que é peculiar em Jesus, é mais do que a parte forte da personalidade dele, é a comunicação. E Jesus ele se comunicava de diversas formas, tanto falando como apenas com o olhar. Mas o que eu consegui entender dessa reflexão de ontem é que o Senhor ele se revela aos seus filhos conforme nós buscamos. Por que Pedro identificou que Cristo era o Filho de Deus, né, o Filho do Deus vivo? E Jesus afirma: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e não foi o sangue. Não foi a carne e não foi o sangue, porque foi o Espírito Santo de Deus que iluminou a cabeça de Pedro naquele momento e o deu a confirmação de quem era Jesus. Pedro já havia visto milagres, já estava caminhando com Jesus, já tinha escutado suas pregações, mas a certeza de fato que Jesus era o Filho de Deus habitava dentro dele através do Espírito Santo. E o curioso é que ainda assim, Pedro ele vai negar Jesus 3 vezes. Né? E trazendo para a nossa realidade, que é a mania que eu tenho de fazer, muitas vezes a gente anda na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente conhece as pessoas, a gente vê milagres acontecendo, a gente desfruta de muitas coisas da palavra, mas nós não sabemos a nossa verdadeira identidade com Cristo. É sempre uma briga muito grande. A gente não sabe qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, o que a gente veio fazer na Terra. E eu acho que 80% ou 90% dessa dúvida seria resolvida se a gente tivesse a convicção de Pedro. Não foi nem a carne, nem o sangue. Foi o Espírito que iluminou a cabeça de Pedro e fez com que ele reconhecesse Jesus. Acho que está mais do que na hora
de a nossa geração começar a andar em espírito com Jesus. Porque andar somente pela palavra ou somente pela vontade de estar presente na igreja é fácil, não é difícil, entendeu? Eu estou falando porque muitas vezes nos meus estudos eu via altas reflexões e eu já vi pessoas dizendo que você consegue pregar em pecado, você consegue ministrar em pecado, você toca o seu instrumento em pecado, você serve no altar em pecado, mas você não entra no reino do céu com o seu pecado. Você não é alinhado com Deus no seu pecado, porque Deus ele ama o pecador e não o pecado. Isso aí. Né? Então, assim, que a gente possa trazer do dia de ontem, do dia de hoje, essa convicção de Pedro, tipo, tentarmos andar mais em espírito. Minha mãe fala uma coisa que muitos pregadores, já ouvi alguns pregadores falando, muitos não, mas ela fala uma frasezinha às vezes que é assim: se a gente abrisse os nossos olhos para o mundo espiritual, a gente teria medo do mundo espiritual, assim, se assustaria com ele, e não com o que a gente vê no nosso mundo terreno, no nosso plano terreno. E tipo, para que a gente possa ter os olhos no mundo espiritual, a gente precisa de fato estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A palavra que fica hoje é esperança. Tenha a esperança de descobrir quem é o Senhor para você. Busque no seu íntimo, no seu secreto. Deus ele se manifesta de diversas formas e através de diversas coisas ou pessoas. Eu já falei aqui que se Cristo quiser falar com você, ele vai fazer uma pedra falar com você, entendeu? Então que você saia da sua racionalidade, que você não limite, não dê condições à sua fé e abra o seu olho para o mundo espiritual. Porque Cristo ele edificou a igreja dele através de um homem. Em nenhum momento Cristo deixou de ser a igreja, mas Pedro ele foi um objeto de uso para Jesus. Ele foi um instrumento vivo e era um instrumento extremamente afiado. Ele converteu muitas pessoas, na nossa fé católica ele é Papa. Papa não é pai, é Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. É nesta pedra que Cristo edificou a igreja dele, entendeu? Então que a gente possa caminhar com a sabedoria, com o discernimento, com a certeza do Espírito. E agora, vou passar aqui, né, a palavra. Já está aqui? Tá aqui, eu tenho ele PDF. Desculpa aí, viu? Então, para que nós pudéssemos viver o que está falando no dia de hoje, a palavra do nosso devocional, é muito importante que você saiba a sua identidade. Porque até que você descubra quem você é em Deus e quem Deus é em você, você sempre será a impressão de várias pessoas. É como a gente diz, né? Nós somos a referência das 5 pessoas que mais convivemos. Mas se você tiver a sua convivência maior em Cristo, você será a sua referência nele e ele a referência em você. Então no devocional de hoje está dizendo assim: é Cristo quem o fortalece. Está lá em Filipenses 4,13 e eu gosto muito da versão que eu uso. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Porque não somos nós, mas Cristo em nós que nos dá essa força para vencer a jornada, para vencer o processo. Identidade é fundamental que você saiba quem você é, para que você possa descobrir o seu chamado, viver o seu propósito e chegar no seu destino. Como Jesus. Jesus veio como carne, mas ele sabia exatamente por que ele veio, para que ele veio e para onde ele ia. E nessa jornada teve situações muito difíceis, mas ele tinha a força que ele necessitava, porque Deus estava com ele. Então que você, além de descobrir a sua identidade, você também possa de verdade confiar em Deus e não no homem. Nós temos o hábito, e nós somos educados para isso, viver bebendo a água, matando a nossa sede do copo da aceitação. Eu preciso ser aceita nesse clube, eu preciso ser aceita nessa empresa, eu preciso ser aceita nessa igreja. Mas a gente precisa ter respeito, matar a nossa sede no copo do respeito, porque é lá que as pessoas vão reconhecer Deus em você e você vai ter toda a força que você precisa para vencer cada desafio. Fácil não é, mas a própria palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então são todas as coisas. Então que você de verdade descubra quem você é em Deus, tenha tempo de qualidade com Ele e viva essa força que Ele te entrega. Aqui fala assim: em Deus vivemos o hoje como se não houvesse o amanhã. Eu faço sempre uma pergunta para as minhas meninas: se Jesus voltar hoje, o que você vai dizer para Ele? Que você está cumprindo aquilo que Deus te enviou para cumprir?
ou você está perdida sendo um pouquinho de cada impressão que o mundo te traz? Então que você tire essa reflexão de hoje sobre a identidade, como o Maril falou, e sobre a força que Deus te traz para que você se revele para o mundo. Existe poder de Deus em cada um de nós. Todos somos imagem e semelhança de Deus, mas cada um tem a sua singularidade com Ele, a sua impressão digital. E que quando você abre a sua visão espiritual, você entende que você é o espírito que tem uma alma e habita no corpo. Está aqui de passagem, mas então você precisa ter toda a força suficiente, a consciência de quem é você, assim como Jesus ensina isso aos seus discípulos, para que você vença o que o mundo tem tentado enganar a cada um de nós. Mas a verdade está na palavra. A verdade está em Deus. Então que Ele seja sempre a sua verdade, a sua força e a sua escolha. E aqui a palavra-chave é imbatíveis. E para você meditar hoje, se você ainda não fez a sua leitura, vai lá em Gênesis 6, que foi de ontem, e 7, que foi o de hoje, para que você mergulhe na palavra, que é a primeira forma de você conversar com Deus. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Amei fazer o Resenha com Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus está preparando para mim, para Ele e para você que está aí assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite. Mas o importante é que você se alimente do pão da palavra. Amém. A frase ela já falou, né? A de ontem é: descobrir a verdadeira identidade te faz agir com base em quem você é. Isso, e não nas suas circunstâncias. E você descobrindo isso, você vai entender que em Deus vivemos o hoje como se não houvesse amanhã. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um Resenha com Deus. Espero que essa palavra chegue e toque ao seu coração. Acho que eu vou ter que trazer a Vânia mais vezes aqui, né? A Vânia vulgo minha mãe. Eu não consigo separar isso ainda, mas é isso. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma quinta-feira, um resto de quinta-feira abençoado. Amém. Uma sexta-feira amanhã também, que você comece seu dia entregando seu dia ao Senhor. Isso. E que você tenha certeza que quanto mais você conhece a Cristo, mais você se conhece. Exatamente. E se cura, que é o mais importante. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tamo junto.